Meus meninos e minhas meninas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula para responder questões. Hoje nós vamos responder questões sobre orações subordinadas adverbiais. Tem uma aula teórica que já agora vamos fazer uma aula focada em responder questões que vai ficar muito melhor para a gente consolidar o nosso conhecimento. São 10 questões, eu vou responder aqui no PDF e a gente conversa na resolução. Bom, são 9 tipos de orações subordinadas adverbiais e aqui a gente vai passar por todas elas aqui respondendo questões. Deixa eu pegar meu lápis aqui, questão número 1. Vamos lá. Embora o candidato estivesse nervoso, conseguiu responder a todas as questões. Embora o candidato estivesse nervoso, conseguiu responder todas as questões. Estar nervoso é algo ruim para se responder todas as questões. Porém, nessa oração eu encontro aqui um verbo, responder, dois verbos. Então eu tenho uma oração subordinada. Tenho duas orações. Uma é subordinada, outra é principal. O candidato ele estava nervoso. Mesmo estando nervoso, ele conseguiu responder todas as questões. Isso é o quê? Uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Por quê? Sabe por quê? Vou te explicar por que é concessiva. Porque concessivo vem de conceder, quando você tem um problema, mas esse problema não impede de você realizar o ato. Então aqui a oração concessiva, embora o candidato estivesse nervoso, conseguiu responder as questões. Ele concedeu o ato de responder, mesmo estando nervoso. Então aqui a conjunção embora é o marcador clássico aqui no começo da frase, é o marcador clássico da oração adverbial concessiva. Anota no seu caderninho. Sempre que começar com embora, eu vou pensar na oração adverbial concessiva. Porque ela vai introduzir um fato contrário. Qual que é o fato contrário dessa questão? É o nervosismo. O nervosismo é o fato contrário, que mesmo ele existindo, ele não impediu o resultado principal, que é responder às questões. Agora, muita atenção. O embora, ele vai exigir um verbo no subjuntivo. Não precisa decorar isso, mas só escreve aí, dá um pause e escreve. O embora, quando aparecer, provavelmente a oração adverbial vai ser concessiva, de conceder. E ele vai exigir um verbo no subjuntivo. Cadê o meu verbo no subjuntivo aqui nessa oração, professor? O verbo aqui é estivesse. Está no subjuntivo. E não estava, né? Esse é um erro de modo verbal. É uma pegadinha frequente, principalmente nas provas, deixa eu lembrar, da CESP e da FCC. Tá bom? Então preste bem atenção. Questão tranquila. Questão número 1. Preste atenção quando começar com embora. Provavelmente vai ser concessiva. Faça o seguinte, rabisque igual o professor fez aqui. Acha um verbo, acha o segundo verbo para a gente saber que é uma oração subordinada substantiva. Tem dois verbos, são duas orações, já temos aula sobre isso. Por que não é causal? Porque não expressa causa, nem consequência aqui, nem condicional. O condicional começa com se, não tem nada a ver. Consecutiva é um ato atrás do outro, também não. Conformativa, você pode substituir por conforme, não tem. Aqui é concessiva porque é matéria paga quando começa com o embora. Bom, agora vamos para responder a número 2. Deixa eu tirar da tela a 1, deixa eu ver se está enquadradinho aqui. Beleza, questão número 2. Estudou tanto que desmaiou de cansaço antes da prova. Tem verbo? Tem verbo aqui, Estudar é um verbo. Estudou, olha, presta atenção no tanto que, Tanto que. Aí desmaiou é o quê? Outro verbo. Opa, eu tenho dois verbos e tenho tanto que separando os dois verbos. Então eu tenho duas orações aqui. Desmaiou de cansaço antes da prova. E aí? Concessiva? Tem um embora aqui? Não tem um embora, né? E agora, como que eu analiso essa questão? Estudou tanto que desmaiou de cansaço antes da prova. Eu rabisquei o tanto que aqui, eu sublinhei o tanto que, para você prestar atenção numa coisa. Essa estrutura, o tanto que, é o padrão, é o padrão das orações subordinadas adjetivas consecutivas. Por quê? Porque o tanto que é um intensificador da oração principal aqui. Anotou? Vou falar até devagar para você anotar. O tanto que é um intensificador da oração principal, tanto correlacionado com o que na subordinada.
ele vai expressar o quê? A consequência. Ele estudou tanto. Qual que foi a consequência? Desmaiou de tanto cansaço. Os intensificadores mais comuns das consecutivas são tanto, tal, tanto que, tão que, tal que, tamanho. A palavra intensificadora fica sempre na oração principal. Então a oração principal é o que? Estudou tanto. Essa é a oração principal. A oração após o tanto que é a consecutiva. Qual foi a consequência dele desmaiar na prova? Ele estudou tanto. Então aqui nosso gabarito é letra B. Não é concessiva, porque concessiva você já conhece, né? Concessiva começa com embora, uma ação contrária até a outra, você já conhece a concessiva. Final não é, né? Estudou tanto, não. Estudou com finalidade de passar na prova, não foi isso. Causal também não tem causa e consequência aqui. A causa do desmaio foi porque estudou tanto. Não é essa construção. E comparativa também não. Então, questão 2 aqui, paga consecutiva. Lembra? Tanto que, tal que, tamanho que. Sempre que tiver isso, oração subordinada adverbial consecutiva. Transporte disponível, o servidor chegou atrasado. E agora? Faz a pergunta. Digamos que eu não sei oração subordinada adverbial. Eu só sei ler. Só sei ler, interpretar e compreender texto. Como não havia transporte disponível, o servidor chegou atrasado. Faz a pergunta assim, ó, você é o patrão. Por que ele chegou atrasado? Qual que foi a causa? Qual que foi o motivo dele chegar atrasado? Chegou atrasado porque não havia transporte disponível. Você matou a questão. E olha só, escreve isso, que isso é teoria de prova. Como, a palavra como, quando ela inicia a frase, ela é uma conjunção causal. Ela vai equivaler a porquê, que eu acabei de dizer. Você faz a pergunta, por quê? Por que o servidor chegou atrasado? Porque não havia transporte disponível. Substitui o como pelo quê? O servidor chegou atrasado porque não havia transporte disponível. Fez sentido? Fez muito sentido. Então, como? Eu vou ser repetitivo para você consolidar. Como, no início da frase, é conjunção causal, que vai equivaler a porquê, ou visto que. Perceba que está certo? Indica a causa, né? O como lá vai indicar uma causa do fato principal. Qual foi o fato principal? Qual que é a informação principal? A informação principal aqui é que o servidor chegou atrasado. Essa é a oração principal. Agora presta atenção no como. Se ele começa no começo da frase, é causal. Mas ele também pode aparecer no meio da frase. No meio da frase. Se ele aparece no meio da frase, você é como eu. Opa, tem um valor de comparação ou conformativo. Então, essa distinção é muito pegadinha de prova. Como é sempre indicador de oração adverbial causal? Não é sempre. Não é sempre, porque ele pode aparecer no meio da frase. Ele é causal, ele é uma oração coordenada, oração subordinada adverbial causal se o como começa a frase. Se ele está no meio da frase, não, da oração. Se ele começa a oração, ele é causal. Se ele está no meio, ele pode ser comparativo ou conformativo. E essa distinção aqui é muito cobrada em prova. Então aqui, ó, como no começo da frase, no começo da oração, transporte, ó, tá, outro verbo. Como não havia, deixa eu só apagar aqui. Como não havia, cadê? Aqui. Como não havia transporte disponível, o servidor chegou atrasado à repartição. Pronto, temos duas orações aqui. Conformativa? Não, porque o como está no começo da oração, então não é conformativa. Comparativa é a mesma situação da letra A, só se o como tivesse no meio da oração. Temporal? Não está falando nada de tempo aqui, né? Só chegou atrasado. Apesar da palavra atrasado, não tem nada a ver com temporal. A nossa resposta aqui é causal. Oração subordinada adverbial causal. Porque não havia transporte, chegou atrasado. Chegou atrasado por quê? Qual foi a causa de você chegar atrasado?
por não haver transporte disponível. Condição também não, aqui não tem o que, não tem um fato dependendo do outro para ser condicional. Beleza? Questão 4. Deixa eu ver se está enquadrado na câmera, que quando eu coloco aqui eu não vejo vocês, só vejo a folha em branco. Questão 4. O fiscal agiu, já entregou a questão, né? Agiu conforme determinava o regulamento. Se eu tenho a palavra conforme ali, o que eu vou ter? Vou ter oração o quê? Se eu tenho a palavra conforme, o fiscal agiu conforme determinava o regulamento. Se eu tenho a palavra conforme, ela é uma conjunção exclusivamente conformativa. A própria questão já te deu a resposta. É uma conjunção exclusivamente conformativa. Ela vai indicar o quê? Ela vai indicar o fato que aconteceu na oração principal ocorreu em harmonia. Em harmonia com o quê? Com a outra oração. Então, a oração, a conjunção, o conforme é uma conjunção exclusivamente conformativa, anota isso. Ela indica que o fato da oração principal ocorreu de acordo, em harmonia com o que a subordinada expressava. Outras conjunções que fazem parte desse grupo da conformativa, a gente pode colocar segundo, consoante, segundo o autor, você vai encontrar muita interpretação de texto, em consoância, em consonância, junto, como também pode aparecer, só não confundir com o causal, né, que aparece no começo da oração. A conformativa ela vai descrever o modo como algo aconteceu, não porque aconteceu. Não é causal, é conformativa. A causa, a gente acabou de ver que é porque aconteceu. A gente faz a pergunta por quê. Já a conformativa não vai ser o modo como isso aconteceu, não por quê. Beleza? Então, no gabarito da 4 aqui é a letra C, porque a própria enunciado já deu a resposta, né? O fiscal agiu conforme determinava. Conforme determinava o regulamento, em conformidade, agiu segundo o regulamento, agiu consoante ao regulamento. Você faz essas substituições das palavras que eu falei, que vai dar certo. Causal não é, concessivo também não, comparativo também não, final, comparativo não tem nem o como aqui no meio, né? E final também não é, beleza? 4, se você está gostando dessa aula, já dá um joinha, se inscreve se você não é inscrito, para a gente poder responder bastante questões aqui e aprender língua portuguesa através das questões. Bom, questão 5. Reduz a velocidade para que não haja acidentes nesse trecho. Reduz a velocidade, primeira oração, para que não haja acidentes nesse trecho. Tenho duas orações? Tenho. Ele está falando de tempo aí? 5. Está falando de tempo? Em algum momento fala de tempo aí? Não. Está falando de qualquer outra alternativa? De consecutivo? Não. Está falando de condição? Se você não reduzir a velocidade, aí poderia ser condicional. Né? Então, mesmo você não sabendo a oração, você vai conseguir responder aqui, reduz a velocidade para que não haja acidentes nesse trecho. Reduz a velocidade para um final, porque senão vai haver acidente. Então, para que, sempre que você encontrar o para que eu vou sublinhar para você, sempre que você encontrar o para que, você vai ter uma oração subordinada adverbial final. Porque o para que ele vai introduzir o quê? Uma finalidade. O objetivo visado pela ação principal. A ação principal, reduzir a velocidade. Você vai reduzir a velocidade para quê? Para que não haja acidente. Então, uma dica prática que a gente pode fazer é, quando o sujeito das duas orações são diferentes, use para quê. Use para quê. Quando o sujeito for diferente, use para quê mais subjuntivo. Beleza? Quando são o mesmo sujeito, prefere-se a forma reduzida. Reduz a velocidade para não haver acidente. Fechou? Então, faça isso para isso. Final. Faça isso com essa finalidade. Reduz a velocidade com a finalidade de não haver acidente. Fez sentido? Fez sentido. Então, é final. Temporal não fala sobre tempo. Consecutivo não é consequência. O fato não foi feito ainda. Não tem condicional aqui. E nem causal. Questão 6. Deixa eu ver se está enquadrado. Tá. Questão 6.
Questão 6, questão 6. À medida que os candidatos avançavam nos estudos, o nível de consciência aumentava, de confiança aumentava. Ó, à medida que uma locuçãozinha, nossa, minha linha tá torta. À medida que, olha só, à medida que os candidatos avançavam, o nível de confiança aumentava. Percebe uma proporcionalidade nas ações? Ó, o nível de confiança aumentava. À medida que os candidatos avançavam nos estudos, o nível de confiança aumentava. Ó, à medida que os candidatos avançavam, primeiro verbo, ó, tchum, tchum, uma oração, o nível de confiança aumentava, segundo verbo. E aí, como é que a gente analisa isso? Perceba essa relação de proporção, né? À medida que os candidatos avançavam nos estudos, o nível de confiança aumentava. Aumentava o quê? Na mesma proporção. À medida que, lembrando que com crás, né? Porque é uma locução feminina, é conjunção proporcional por excelência, né? Então, se você vê, à medida que, já sabe, conjunção proporcional por excelência, ela vai indicar que dois fatos evoluem simultaneamente. Quais fatos? O aumento nos estudos e o nível de confiança aumentado. O avanço nos estudos e o nível de confiança aumentado. Então, é proporcional, tá? Então, só que tem uma confusão clássica que aquela banca faz nas pegadinhas, estou tentando puxar na memória as provas. Na medida em que, sem a crase, né? Se eu coloco na medida em que, aí já vai ter um valor causal e não proporcional, né? Essa CESP adora muito isso, mas não vem ao caso agora. Gravem aí, proporcional. À medida que sempre que tiver a medida que, eu tenho uma oração subordinada adverbial proporcional. Gravem sempre aqui, ó. Tá. À medida que os candidatos avançavam nos estudos, o nível de confiança aumentava. Então eu tenho a medida que tenho uma oração subordinada adverbial proporcional. 7. Deixa eu tomar um café aí, tá? Molhar a garganta, a gente fala sem parar. 7. Caso o recurso seja deferido, o candidato será convocado para a próxima fase. Pensa um pouquinho, pausa o vídeo e tenta responder. Caso o recurso seja deferido, parece uma condição, não parece? Se o recurso for deferido, o candidato será convocado para a próxima fase. Faz sentido? Ou estou viajando? Faz sentido ou estou viajando? Caso o recurso seja deferido, uma condição. Caso o recurso seja deferido, o candidato será aprovado. Não analisei nada. Não analisei pronome, não analisei conjunção, não analisei verbo, não analisei nada. Apenas interpretei o texto. Caso o recurso seja deferido, o candidato será convocado. Uma ação condiciona a outra. Eu tenho duas orações, uma subordinada, uma principal, e uma depende da outra. Isso é subordinado. Mas para uma acontecer, a outra está condicionando. Para o candidato ser convocado, próxima fase, o recurso precisa ser deferido. Não tem como correr. Caso, e veja bem, caso é sempre conjunção condicional. Ela vai introduzir uma hipótese, né? Introduzir uma hipótese. Qual que é a hipótese? O recurso seja deferido. Então, ela é necessária para o fato principal, que é o que? O candidato ser convocado à próxima fase. Então, equivale a se, né? Se o recurso for deferido. Tem essa equivalência. Se você está em dúvida, troca o caso pelo se, né? Então, o caso aqui vai exigir o verbo no subjuntivo, né? Seja, não é. Né? Caso seja deferido, não caso é deferido. Mas isso tem pouca importância. Tá bom? E lembrar também que, você, além de substituir o caso pelo se, para ver se dá certo, existem outras conjunções que são condicionais. Que você precisa saber. Anota aí. Contanto que, desde que, a menos que, salvo se. Tem mais. A não ser que. Beleza? Mas independente de você gravar a conjunção, tenta entender o contexto da oração. Do que está acontecendo ali. Se você entender o contexto, vai ficar muito mais fácil de responder. Então, número 7, lembra do caso. Caso o recurso seja deferido, o candidato será convocado. Então, aqui é uma condicional. Oração subordinada
adverbial condicional. Uma ação depende da outra. Questão número 8. Vamos para a questão número 8. Deixa eu ver se está enquadradinho aqui. Não, um pouquinho para cima. Aí. O servidor entregou o relatório antes que o prazo expirasse. Opa! O servidor entregou o relatório antes que... Prazo, ó. Presta atenção nessa palavra. O que prazo quer dizer? É tão ruim desenhar com o mouse. Prazo. O que o prazo quer dizer? Eu tenho um verbo aqui, ó. Verbo entregar. Vamos analisando. O servidor entregou o relatório antes que o prazo expirasse. Outro verbo aqui. Eu tenho dois verbos, tenho duas orações e o antes que aqui dividindo elas. E aí? Questão número 8. Paulo tenta responder. Sem saber nada. O servidor entregou o relatório antes que o prazo terminasse. Prazo é o quê? Tempo. Antes que, bem ali no meio que divide as nossas orações, é uma conjunção temporal que indica anterioridade. O antes que é uma conjunção temporal que indica anterioridade. A entrega ocorreu em momento anterior ao vencimento do prazo. Nós acabamos de falar sobre tempo. Então, as conjunções temporais mais cobradas são o antes que, né? Quando, enquanto, assim que, logo que, mal cheguei, né? Mal cheguei, já fui criticado. Antes que, como nós falamos aqui já na questão, depois que, desde que. Então, só de saber essas conjunções, mas aqui nem precisa. Eu tenho uma dificuldade quando eu era aluno, eu evitava, mesmo sem saber, decorar as coisas. Decorar a conjunção, eu gostava muito de entender. O servidor entregou o relatório antes que o prazo terminasse. Cara, sujeito, eu fazia isso. Sujeito, verbo, substantivo, né, objeto direto aqui, antes que, conjunção. Aí eu fazia o quê? Tentava entender. Se você tenta entender, isso aqui fica fácil, que é tempo. Não precisa decorar nada. É temporal. É uma oração subordinada adverbial temporal. Mas guarda o antes que e os exemplos que eu disse que eles são muito importantes para você compreender as questões. Agora vai. Questão adaptada da CESP. Assinale a alternativa em que, desde que, introduz uma oração adverbial condicional e não temporal. Vamos responder só interpretando? Só interpretando? Vamos lá? Ele quer uma condicional e não temporal. Vamos ver onde que é a condicional aqui. Ó, desde que chegou ao órgão, o servidor se destacou. Desde que chegou é o quê? É condicional? Não, é tempo, né? É tempo. Desde o tempo em que ele chegou, se destacou. Desde que foi nomeado, nunca faltou um trabalho. Desde quando foi nomeado? Tempo. Desde que cumpra os requisitos, o candidato será aprovado. Olha, aqui não tem tempo. Desde que cumpra os requisitos. Contanto que cumpra os requisitos, o candidato será aprovado. Aqui é a condição. Se cumprir os requisitos, o candidato será aprovado. Faz sentido? Faz. Então, aqui é condicional. Letra C é condicional e é a nossa resposta. Tá? Faz substituição. Se você não sabe, faz substituição. Se cumprir, né? Aí faz reduzido definitivo. Se cumprir os requisitos, o candidato será aprovado. Beleza, condicional, achamos. Desde que nos iniciou o projeto, não tem aqui, ó. Desde que iniciou o projeto, há um mês, os resultados melhoraram. O que é isso aqui? Tempo. Temporal. Valor temporal. Desde que assumiu o cargo, a produtividade aumentou. A mesma coisa. Assumiu o cargo em dezembro. Desde dezembro, quando assumiu o cargo, a produtividade aumentou. Então, essa aqui também, se você responde interpretando, sem decorar nada. Fechamos as 10 questões. Quantos? 27, quase meia hora respondendo questões. Se você ficou até aqui, você é um guerreiro, uma guerreira, parabéns. Você vai ser o próximo concursado do Brasil, a próxima concursada com certeza. Estudem mais, refaçam questões várias e várias vezes, que vai dar tudo certo. Lute com muita vontade, estude com muita vontade, que é a única coisa que não pode tirar de vocês. Se quiser ajuda, aqui nos comentários, pode deixar que a gente
faz de tudo para ajudar. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.